Boa tarde. Eu gosto, acho legal sempre registrar o local e data, porque às vezes assiste um conteúdo, mas não tem a menor noção quando foi gravado. Então eu gosto de fazer isso. Estamos aqui em Campina Grande, Paraíba, né? Bom dizer, porque tem Campinas, São Paulo, que é Campina Grande, Paraíba, a famosa Rainha da Borborema. E hoje, dia 23 de agosto de 2025. E eu estou começando a registrar os acontecimentos da minha vida, para não cair no esquecimento e talvez servir de referência para essa juventude que, com todo respeito, reclama muito da vida e não tem a menor ideia como que era a vida do pai dele, do avô dele lá do passado, porque é uma realidade muito diferente, mas muito diferente, que eu já disse em outro vídeo, que até mesmo quem viveu tem a dificuldade de acreditar. Mas eu contei uma fase do meu nascimento até os 8 anos. É claro que falta muito conteúdo, que eu vou lembrando, então não vai ter uma cronologia muito certa, mas eu lembrei de alguns acontecimentos naquela faixa que eu não coloquei lá, e eu vou colocar aqui agora e acrescentar uma outra história. Mas de qualquer forma, isso que eu estou contando está compreendido entre o meu nascimento e algo em torno de 14 anos. No vídeo anterior, para quem tiver o privilégio de assistir em algum momento, eu falo da escassez alimentar, no sentido de complementos alimentares, né? Quem era da roça vivia à base de arroz e feijão e carne de vez em quando. E aí eu me lembrei agora que ali numa faixa de 8 a 14 anos, lá a gente usava umas ferramentas, umas armadilhas para pegar pássaros, né? A gente chamava de arapuca, né? Arapuca. E é impressionante como fica marcante na vida da gente. Eu tive uma arapuca aí nessa faixa de 8 a 14 anos mais ou menos, que era batata na linguagem da roça. Eu armava a bichinha lá, eu podia ir todo dia por volta das 17 a 18 horas, era batata. Eu chegava lá, o sorriso topava aqui, tinha uma cordoniz, a gente pegava mais cordoniz. Aquilo, colocava para secar, assada na brasa, com arrozinho e feijão. Meu Deus do céu, era nossa salvação, era muito gostoso. E eu tive essa arapuca e ela me nutriu por uma boa temporada, pegando cordoniz. É uma coisa boba, mas eu quero registrar porque hoje não se pratica mais isso. E com certeza hoje também eu não faria mais isso, né? Eu fazia na época por necessidade, não tinha discernimento do que é certo e do que é errado. Hoje, com certeza, eu prezaria pela a vida da ave. Mas, enfim, era assim que se vivia. E aí, como eu estou fragmentando os acontecimentos em alguma certa faixa etária, vou contar alguns dos fatos assim que aconteceu com muita frequência aí entre os meus 8 e 14, 16 anos. Como eu disse no primeiro vídeo, eu nasci no interiorzinho chamado Terra Vermelha, aproximadamente a 10 quilômetros da cidadezinha, Rio Grande do Piauí. Então eu trabalhava na roça durante o dia todo, com a enxada, né? E para fazer o ginásio, antigamente chamava ginásio, que era da 5ª à 8ª série, que mudou nos últimos anos, agora vai até o 9º ano, né? Mas antigamente era da 5ª à 8ª série, o antigo ensino fundamental. Então eu trabalhava na roça o dia todo. Por volta das 17 horas eu ia para a cidade, que é esses mais ou menos 10 quilômetros. E pasmem, a gente ia a pé, que eu fazia o ginásio à noite, a gente assistia a aula à noite. Aí quando era dormia lá na cidadezinha, quando era de manhãzinha cedo, por volta de 5h30 da manhã, a gente retornava para o interior para trabalhar. Então, durante 5ª série, 6ª série, 7ª série, 8ª série, esses 4 anos, essa era a minha vida. Então, na média, 3 vezes por semana, eu ia a pé.
e voltava. Às vezes a gente pegava uma carona num trator, porque carro era coisa difícil de ter, esses trator que trabalham na rota, alguém ia, você subia na carroceria, às vezes alguém passava num jumento, você pegava uma carona do jumento, e era assim. E aí, por que eu estou contando isso? Mais pela questão do fator trabalho, né? Que hoje a gente tem essa briga, criança não pode trabalhar, não sei o que mais lá, blá blá blá. E eu quero dizer que a gente trabalhava muito naquelas épocas, desde jovem. Então eu, por exemplo, resumindo, eu trabalhava na roça de segunda a sexta, ia para a cidade, estudava à noite e voltava de manhã. Quando era geralmente na sexta-feira, quando eu ia lá para a cidade, limão, né, a gente chamava limão azeite, que é esse limãozinho de fazer caipira. Então geralmente essa era a rotina, na sexta-feira. Eu colhia alguns limões, quando tinha na época, e no caminho, no percurso, a gente, cara, isso é cruel, mas é a verdade, a gente ia nesse percurso tentando encontrar garrafas vazias, garrafas de cerveja, e antigamente tinha duas cachaças que era muito comum lá no Nordeste, no Piauí, que era uma tal de Pitu e uma Pinga 70, ou cachaça 70, eram as duas principais. E Coca-Cola, essa garrafinha, que agora não fugiu o nome, alguém consegue me lembrar aqui, garrafa de Coca-Cola? Não, esse é outro nome, aquela garrafinha, tem um nome especial, eu esqueci, KS. Obrigado, é que eu estou aqui com o meu filho e a minha filha, ela me ajudou, KS, garrafa KS de Coca-Cola, essa era uma raridade de encontrar. Mas qual era a diferença? A garrafa comum, digamos assim, de cerveja ou de cachaça, ela tinha um preçozinho. Era moeda, eu era muito pequeno, não sei precisar, mas era moeda. Só que se a gente achasse uma garrafinha de Coca-Cola, que a gente chamava vasilhame, ela era no mínimo 3 vezes o valor dessas outras garrafas. Então, quando a gente achava uma garrafinha de KS, meu Deus, o sorriso crescia. Porque quando chegava na cidade, à noite lá tinha uma quitanda, que chama quitanda. E eu dei risada porque eu lembrei do saudoso Valdemar de Leandro, que era um grande comerciante lá da época, uma figuraça. E quando eu quero contar a minha vida, eu vou contar tudo que aconteceu, que eu me lembre. O Valdemar era uma figuraça. Eu chegava na quitanda dele à noite, geralmente à noite, após vender os limões, após vender as garrafas, para criar uma moedinha, a gente ia lá para comer kisuke, que é um suco, que a gente chamava kisuke, que era um envelopinho, que nem tem mais hoje, que agora tem um Tang, né? Era uma versão do Tang, só que ela é em miniatura, que é o mais velho sabe, kisuke. Se colocar no Google, talvez até apareça, uma embalagem quadradinha pequena, parece uma carteirinha, enfim. Aí ele fazia esse kisuke lá, esse suco, e vendia com pão. Então, aí a gente chegava lá para comprar, e ele falava, menina, abre a boca, deixa eu ver quantos anos tu tem. Ele era muito brincalhão, o seu Valdemar, pai dos meus amigos, que o papai já levou. E a gente trocava esse dinheirinho para comprar essas coisas. Enfim, mais um X da questão que eu quero dizer, que a gente já trabalhava muito. Eu trabalhava a semana na roça, geralmente a sexta-feira a gente ia para ficar na cidade, sexta e sábado, e o domingo, porque a gente fala dia de feira, que se reúne as pessoas, que o pessoal leva os produtos para vender. E no sábado, eu pequeno, aí entre 8 e 14 anos, no mercado central, e bem mesmo na esquina dessa quitanda do meu amigo Valdemar, digamos assim, eu já era um multi-empresário. Hoje eu fico pensando, né? Na época eu não tinha o discernimento, eu fico pensando, eu era um multi-empresário na época. Por quê? Durante o dia eu vendia din-din, para quem não sabe, alguns chamam de geladim, sacolé, mas aquele juju, né? Juju. Uhum. Então, mas lá a gente chamava din-din. Então, durante o dia eu vendia din-din, encostado na coluna lá do mercado. Eu tinha um tamburetinho, né, que é uma cadeira sem encosto, né? Ele chama tamburete, é só um banquinho de couro assim. Eu encostava na coluna, o isopor no chão, com os din-din. Só que também eu era engraxate, eu engraxava os sapatos. E na minha cidade, naquela época, não tinha padaria. Minha cidade é pequena, ainda hoje tem 6 mil habitantes. Imagina nos anos 70, final dos anos 70. E o que acontecia? Esse pão vinha de fora, de uma cidadezinha chamada Itaueiras, 33 quilômetros depois de Rio Grande. E aí, essa história é muito forte, mas eu preciso contar para minhas crianças. Depois de muito tempo, quando eu já estava em São Paulo, já com 19 anos, foi que eu fui perceber, lembrando dessa história da minha fase
o quanto eu era pobre financeiramente. Porque um pão, para eu vender naquela época, eu tinha que cortar em 3. Vou repetir. Um pão, para eu vender naquela época, eu cortava em 3. E ainda tem mais. Aqui a gente chama pão francês. Ou pão de banha. Na época é o mesmo pão, só que a gente chamava de pão de sal, que é o francês, e chamava pão doce, que é esse que o pessoal chama de pão de banha, e talvez tenha outro nome. E na época não era o pão francês, a gente nem usava ele lá basicamente, era o pão de banha, a gente chamava pão doce na época. E esse pão nas laterais, se você... É bobagem, mas é a história real. Esse pão nas laterais, se você tiver acesso a ele, você vai ver que se você puxar assim, sai uma filepazinha. Então, se não já bastasse que eu cortava em 3 para vender, no intervalo eu puxava no ladinho e comia. Aí eu passava um minutinho, coisa de criança, né? Eu puxava do outro lado assim e comia. Até onde dava para eu ir tirando uma fatiazinha, eu ia tirando e eu ia comendo. E o resto eu cortava em 3 para vender. E quando eu falo que eu estou registrando pela questão das mudanças, é mudança forte em todos os sentidos. Na questão financeira e também, principalmente, na questão da falta de higiene. Meu santo pai, como é que pode? Hoje eu fico pensando. E aí, juntando uma coisa com outra, como a gente era sadio, hoje a gente adoece com tudo. E naquela época, só para vocês entenderem a salada. Como eu disse, eu vendia o juju, que é gelado. Eu era engraxate, pegava na graxa. E pegava literalmente, porque eu não tinha o discernimento de pegar uma escovinha para pegar a graxa. Eu pegava a graxa era com a mão. Então imagina só, eu pegava no juju gelado, minha mão ficava molhada. Pegava na graxa para poder passar no sapato, aí ficava aquele ceroto aqui. E aí pegava no dinim, pegava no pão. E todo mundo comia. Meu Deus do céu, como não era só eu, não, era toda a população, porque eu vendia, eles comiam e estava tudo certo, ninguém reclamava. E a gente comia aquele pão com graxa e dindim e tudo mais. Aí, além de tudo isso, na mesma época, então, durante o dia eu vendia juju, vendia o pão cortado, era engraxate. À noite eu era garçom, lá no bar do meu amigo Valmir. Pai, desculpa, isso com quantos anos, mais ou menos? Então, eu tinha, com certeza aí, entre 8 e 14 anos. Como eu já fazia o ginásio, então já devia estar mais ou menos essa fase aí de Rio Grande, de pão engraxado, devia ser uns 10 anos, de 10 a 14 anos. Uhum. Mas com certeza não mais do que 10. Uhum. Aí à noite você trabalhava? Aí à noite eu era garçom no bar do Valmir, que era o maior point da cidade por muitos anos. Então, repetindo, durante o dia, de segunda a sexta na roça, sábado, durante o dia, vendia juju, vendia os pães fracionados em 3, sem contar a parte que eu comia, engraxate. À noite eu era garçom lá no bar do Valmir, e com todo respeito, ele não tem culpa, e ninguém tem, porque assim não funcionava. Não, se perguntar quanto que você ganhava como garçom, confesso que eu não sei quanto que era. Por isso que eu estou falando que eu estou registrando, porque muitas coisas se esquecem. E na verdade eu não sei, era alguma moedinha que ele me dava, provavelmente. Não tinha salário. Quando eu acordava no domingo de manhã, logo cedinho, na expectativa de achar uma moedinha, porque alguém poderia ter perdido, eu ia para varrer o salão, mas mais na expectativa de achar uma moedinha que alguém tivesse perdido. Aí, seguramente eu varri o salão do Valmir, que é onde eu era garçom, e ainda tinha mais o bar do meu amigo Zilvan, que também eu costumava ir lá varrer para ver se eu achava uma moedinha. Então, assim, trabalho. Trabalho é uma coisa assim que faz parte da vida do ser humano, da minha fez muito. Eu digo fez muito porque hoje eu ainda trabalho, mas penso eu que por mais que eu trabalhe hoje, ainda é muito pouco em relação ao que eu trabalhei quando eu era jovem, criança, usando a sua proporcionalidade e também o tipo de serviço. Né? Hoje a gente trabalha mais de forma burocrática, mais, enfim. Então é isso aí. Tem, claro que tem tantos outros acontecimentos aí nesse período, mas eu acho que essa história aí dessa carga horária para uma criança era muito puxada, sem contar que com tudo isso jogava bola. E como jogava bola, né?
Jogava bola de dia, de noite, né? Sem contar, voltando um pouquinho, essa história de jogar bola, também, mas principalmente entre os 8 e os 10, 12 anos, depois dos 13 a 14, já tinha bola de verdade, digamos assim, essa bolinha de plástico, sei lá, borracha, que chamava dente de leite. Mas bem pequenininho mesmo, entre talvez os 8 e os 10 anos, a gente jogava lá na Terra Vermelha, no escuro, de noite. Isso também é muito forte, mas é verdade. A bola que a gente jogava era uma meia furada. Quando alguém jogava uma meia fora, ninguém usava meia, era uma raridade, né? Mas quando a gente achava a meia no lixo ali, a gente chama monturo, né? Nos quintais da casa, achava uma meia, a gente pegava malva, nada mais é do que, não sabe, só as folhas. A gente pegava as folhas dali do arbusto, colocava na meia, fazia uma volta e fazia uma bolinha. E a gente jogava aquilo, de noite, no escuro, hein? Descalço. Então nossos pés eram uma chaga só, ferida e descalço. Mas era gostoso. A vida era diferente. Por isso que o nordestino dizem que, antes de tudo, ele é um forte. E eu quero dizer que isso foi bom, porque a gente consegue valorizar a vida, valorizar as pessoas, respeitar a vida, respeitar as pessoas. Então, é isso aí. Não vou ficar falando aqui uma eternidade, e o que não vai me faltar é histórias reais, tá? O que é mais importante, eu não estou preocupado com a qualidade do vídeo, eu estou preocupado com a qualidade da informação. Por mais que ela pareça ser absurda, mas quem me conhece pessoalmente sabe exatamente o quanto isso é verdade, e também tem os colegas que vivenciaram esse mesmo momento. Por hoje é só, está registrado, e eu continuo sendo da Metrópole, ora mais. Pai, que legal, viu? Você vai contando as histórias, vontade de ficar ouvindo até... Acho que por hoje tá bom. Tá bom. Organizado, vou fazer muito bom. Um script aqui das cronologias, entendeu? Uhum. Aqui na frente depois eu vou fazer, colocar outros que eu vou lembrando, mas não tem problema de cronologia não. Uhum. O mais importante é a verdade. Tá